Muito se pensou antigamente, né, que a escoliose era somente um desvio postural, uma alteração ali da criança, do adolescente ou até do adulto ali da coluna. Então se pensava até o nome escoliose é inclinação, é um desvio lateral da coluna. Mas a escoliose ela não é só um desvio lateral, um C ou um S, como a gente vê a pessoa de frente ou de costas. Ela é uma alteração, uma deformidade da coluna que altera as 3 dimensões. Então o que quer dizer isso? Né? Ela é, quando eu vejo a pessoa de frente ou de costas, ela tem sim uma inclinação que faz ter um C ou um S na coluna. Quando eu olho a pessoa de cima, né, acima de 10 graus, ela começa a ter um processo de rotação. Então, até o teste de se observar escoliose nos seus filhos, nas crianças, é levar a mão ao chão, né, flexionar a coluna para frente e você vai ver que tem um lado mais alto do que o outro na coluna por conta dessa rotação. Isso é chamado de gibosidade. Eu sou um fisioterapeuta que sempre trabalhei com coluna. Em 2016 eu fiz um curso em Hong Kong. Em 2017 eu fiz um outro curso sobre colete aqui na América do Sul. Em 2018 eu fiz um curso nos Estados Unidos. Então eu fui recheando o meu conhecimento de várias fontes. O maior problema que nós temos, e é importante nós estarmos aqui no mês de conscientização da escoliose, que é o mês internacional, que é o mês de junho, né, o Junho Verde, ele é importante por essa razão. A escoliose é uma doença silenciosa que quando os pais normalmente se dão conta, observam, já tem uma alteração muito mais aparente. Então, na maioria das vezes a história é a mesma. Olha, meu filho não tinha nada e quando eu olhei, que aparece ali normalmente na fase da adolescência, cerca de 80% a 90% dos casos elas aparecem na fase da adolescência, quando eles encontram já é algo mais grave. Tá? Então algumas pessoas sim têm dor, mas isso não é uma regra, na maioria das vezes elas não têm dores, mas isso vai agravando, né? Essa escoliose vai aumentando e vai apresentando sinais posturais mais aparentes. O mais visível é o desnivelamento dos ombros, então um ombro mais alto que o outro, esse é um sinal importante. A cintura, a gente chama de triângulo de Thales, né? Que a cintura, uma acaba sendo mais afundadinha e a outra mais retinha. Você vai ver a descontinuidade da coluna, muitas vezes a alteração do quadril, um está mais alto que o outro. Esses são sinais mais clínicos, mas o teste mais importante seria essa conscientização de todo mundo fazer o teste de levar a mão ao chão, flexionar e ver. Esse teste chama teste de Adams, é um teste de mais de lá de 1800, tá? Então ele seria importante para ver a gibosidade. Se nós tivermos programas de rastreamento escolares, ou os médicos, ou os pediatras, ou os profissionais da educação física, ou nós fisioterapeutas, avaliações rotineiras em crianças saudáveis. Esse foi um trabalho que eu participei lá na USP, foi um doutorado de uma colega chamada Patrícia Jun de Penha. Esse é algo bem importante de se fazer. Então, o profissional da saúde vai em busca das crianças com um aparelhinho chamado escoliômetro, faz esse teste e passa esse aparelhinho, é como um nível de pedreiro que você passa nas costas. Se aparecer esse desvio, você recomenda fazer uma radiografia. O que a gente encontrou nesse estudo que a gente publicou numa revista bem importante chamada Spine? Tá? A gente percebeu que quando o profissional da saúde vai em busca, a gente encontra curvas leves, média de 20 graus. Então, que o tratamento seria só exercício de fisioterapia, não precisaria ainda usar o colete e as chances de ir para uma cirurgia seriam muito pequenas. Então, a ideia do Junho Verde é conscientizar os profissionais da saúde e a população para um diagnóstico precoce,
Porque quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente evita que essa escoliose aumente e possa ter uma séria cirurgia na coluna. A escoliose ela não tem uma cura, mas ela tem um tratamento no momento, se ela for feito no momento ideal e segurar essa progressão da escoliose, essa pessoa vai ter uma vida praticamente normal na vida adulta. Quais são os tratamentos que a gente tem hoje na ciência? Então, eu falei que acima de 10 graus começa a ser escoliose. Então, se eu tenho abaixo de 10 graus, é só um desvio postural mesmo. Não preciso cuidar, mas eu tenho que ficar de olho naquela criança, na adolescência, principalmente na fase ali dos rápidos estirões do crescimento, principalmente na fase da puberdade. É onde a escoliose tende a aparecer e a piorar, a aumentar o grau. De 10 a 25 graus, os tratamentos hoje mais respaldados na ciência são chamados de exercícios específicos de fisioterapia para escoliose. São métodos que foram testados, comprovados e tem uma grande sociedade de pesquisa em escoliose no tratamento conservador chamado SOSORT, que ela define que para ser chamado de exercício específico precisa ter alguns pilares, tá? Que são autocorreção tridimensional. Então o fisioterapeuta ensina para o paciente o como ele está, como é a curva dele e como ele sozinho vai fazer o exercício de correção. E esse exercício deve ser feito todos os dias na sua casa. Então a grande mudança é muito mais um autocuidado do que até o fisioterapeuta ficar tratando o paciente. Tá? Ele faz posturas estabilizadoras, ele faz educação do paciente, das familiares e também treina tanto nas suas funções como nas suas atividades de vida diária. Então precisa de treinamento em todas essas abordagens. Isso são chamados de exercícios específicos de fisioterapia para escoliose. Então é utilizado até 25 graus. Quando excede 20, 25 graus, você precisa, se estiver na fase do crescimento, do auxílio do colete ortopédico. Tá? O colete colete corretivo mesmo. E aí, o que tem se mostrado hoje são que esses coletes eles precisam ser ali confeccionados de maneira individualizada. Tá? Hoje a gente tem toda a nossa tecnologia a favor para fazer. Antigamente fazia ele com molde de gesso, hoje é todo com scanner, com máquinas 3D. Hoje a tecnologia veio para ajudar muito. Ainda no Brasil se utilizam coletes chamados de Milwaukee, um colete muito antigo, de 1945, que a gente não recomenda mais. As evidências são ruins, são baixas. A adesão do adolescente hoje, em 2022, ele não quer usar um colete que apareça. Esses outros coletes são muito mais slim, são muito mais ali discretos para o uso. E aí eles têm uma forte evidência científica. E acima de 45, 50 graus, começa a ter a indicação cirúrgica, principalmente para quem tem ainda tem uma chance de progredir ainda muito grande, uma criança muito nova, com um grau muito importante, e também principalmente quando o tratamento conservador, esses que eu estou dizendo, de alta qualidade, com comprovação científica, não surtiram o efeito naquela paciente. Tá? Então aí a gente realmente tem uma indicação cirúrgica. O maior desafio que eu venho conscientizar a população aqui é que quando a gente não tem programas de rastreamento, quando a escoliose está um pouco esquecida na saúde pública, na população, muitas vezes eu recebo uma paciente que acabou de descobrir e já tem 60 graus e já tem 70 graus, e aí a gente perde a chance de poder aplicar métodos que tenham boa evidência científica, porque já passou da sua indicação, já tem uma indicação cirúrgica. Hoje a gente já tem estudos que usaram o colete e fizeram exercícios de fisioterapia. E eles sim têm um efeito adicional na qualidade de vida, na força, na dor e até no efeito ali do tratamento na progressão. Então sim, o colete juntamente com o exercício ele tem um efeito ainda mais positivo. E quando o paciente ele tem a indicação cirúrgica, você pode trabalhar ele tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Então, no pré-operatório, a gente tem alguns pacientes que têm indicação cirúrgica, mas eles estão ou aguardando a fila do SUS ou aguardando a carência do convênio
porque é uma cirurgia muito cara de se fazer no particular, tá? Então, assim, eles estão esperando esse trâmite, enquanto isso a gente está flexibilizando a curva, estamos fortalecendo ali o core, toda a musculatura do tronco, porque quando você faz uma cirurgia, você tem uma perda ali dessa parte muscular e a flexibilidade é importante até para ter uma melhor correção na cirurgia. E depois, no pós-operatório, a gente já costuma fazer exercícios, a fisioterapia já trabalha dentro do hospital hoje, com movimentação, né, tirando o paciente do leito o mais rápido possível, caminhando, fazendo alguns exercícios. A gente tem paciente que começa no terceiro PO, né, o terceiro dia de pós-operatório, ele já está na clínica, a gente já está fazendo ativação, tirando a dor, tirando o medo do movimento, tá? Trazendo ele o mais rápido possível para a sua funcionalidade. Tá? Então hoje já tem uma linha de tratamentos para pós-cirúrgico, não só para escoliose, mas para várias áreas da fisioterapia, do corpo humano, que o tratamento, quanto mais precoce, mais a recuperação acaba sendo mais rápida desse paciente.